Quando alguém fala em divórcio, muita gente ainda associa isso a um processo demorado, com audiência, muita briga e sofrimento. Mas hoje eu quero trazer aqui nesse vídeo que existe sim uma forma muito mais simples, rápida e prática da gente conseguir encerrar um casamento e que quase ninguém explica isso direito. Então, eu vou trazer um pouquinho a respeito do divórcio extrajudicial, que é o famoso divórcio no cartório, que muita gente fala, mas pouca gente sabe o que é e como é que funciona. Tá? Então aqui eu vou trazer também quanto custa e quais são os cuidados que o casal precisa ter ao fazer o divórcio nessa modalidade. Então, afinal, o que é o divórcio extrajudicial? É o famoso divórcio no cartório, né? Num cartório de notas, não pode ser qualquer cartório, formalizado por meio de uma escritura pública. Então, não existe um processo judicial, tá? Então, ele existe justamente para situações em que o casal, pelo menos aparentemente, ali juridicamente, não tem conflito. E quais são os requisitos, né, para que a gente consiga fazer o divórcio dessa forma? O primeiro requisito, é claro, foi o que eu falei, o acordo entre as partes. Então, os dois precisam, pelo menos, entre aspas, querer o divórcio, né, aceitar. E o segundo ponto, que é o mais delicado, é a questão dos filhos menores ou incapazes em comum. Porque, de forma geral, o divórcio ele não pode ser feito no cartório quando o casal tem filhos menores ou incapazes em comum. Mas as coisas deram uma evoluída e é possível sim, tá, fazer, só que é difícil na prática o casal atender ao requisito. Na verdade, são dois requisitos, que é o seguinte: se o casal já tiver questão de guarda, visitas e pensão alimentícia resolvida já pela via judicial, o casal então consegue formalizar o divórcio dessa forma. A outra opção que tem é quando o casal ele faz o divórcio pela via judicial, mas se compromete em até 30 dias a ajuizar a ação de guarda, visitas e pensão alimentícia. O outro requisito é que a mulher não pode estar grávida. Então, se ela estiver grávida, o casal já não pode fazer pela via extrajudicial, né, no cartório, tem que partir para a via judicial. E, além disso, tem que ser, obrigatório, na verdade, a presença de um advogado. Então, pode ser um advogado só para os dois, ou cada um pode trazer ali o seu advogado, não tem problema algum. O que não pode acontecer é não ter advogado, porque o cartório, nenhum cartório vai fazer, porque não é permitido. E como que funciona, então, esse divórcio na prática? O primeiro passo, claro, é o casal, ou pelo menos uma das partes, procurar um advogado de confiança, porque é ele que vai analisar ali o caso, realmente confirmar se dá para fazer o divórcio dessa forma e dar entrada no cartório, tá? Então, após contratar o advogado, ele vai te pedir ali alguns documentos, que geralmente são RG ou CNH, certidão de casamento, comprovante de residência, pacto antinupcial, se houver, e os bens ali de partilha, caso tenha partilha para fazer. Depois disso, com tudo organizado, o advogado ele dá a entrada no cartório de notas e agenda o dia para o divórcio. Esse procedimento para a assinatura do divórcio ele pode ser feito hoje em dia tanto de forma presencial, quanto online, quanto híbrida, tá? Pode ser, por exemplo, o homem de forma online assinar digitalmente pelo celular e a mulher indo lá presencialmente. Também pode ser feito dessa forma. Então já existe a possibilidade de se fazer o divórcio online pelo cartório, né? Foi um grande avanço para a questão de comodidade, porque mesmo que uma das partes, então, por exemplo, resida fora do Brasil, do país, o divórcio pode ser feito à distância, desde que tenha uma conexão ali com a internet, tá? Então, após a assinatura e o pagamento da taxa do cartório, o cartório geralmente emite ali o divórcio, a certidão, a escritura pública, no mesmo dia, tá? Então, realmente é um procedimento muito rápido e cômodo para o casal. E além de tudo isso, após ser feito o divórcio, existe um passo muito importante que muita gente não faz, tá? E acaba tendo problemas depois, que é a averbação do divórcio. Então, a averbação, ela nada mais é do que uma anotação que vai constar ali na certidão de casamento, informando que o divórcio aconteceu. E como ainda não existe uma comunicação automática entre o cartório de notas que faz o divórcio e o RCPN, que é onde ocorreu o casamento, essa etapa ela é indispensável, tá? Então o casal, ou pelo menos uma das partes, tem que comunicar o cartório ali do casamento, informando ali, dizendo que o divórcio aconteceu no cartório de notas. Outra dúvida frequente também envolve questão de valores. O custo do divórcio no cartório, ele vai incluir sempre a questão dos honorários do advogado. O advogado não vai cobrar ali para fazer. As custas do cartório, porque o cartório não vai fazer de graça o divórcio, via de regra não faz, tá? Aqui no Rio vai girar em torno de 650 a taxa de um divórcio simples, sem bens, sem partilha para fazer. E, além disso, a averbação em torno aqui no Rio de R$ 180. E quanto ao prazo?
foi o que eu falei já aqui no meio do vídeo, né? Após a assinatura do divórcio, a depender ali do cartório de notas que foi escolhido, o divórcio sai no mesmo dia. Então, é realmente muito prático e muito rápido para o casal essa modalidade.